Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. É verdade, a gente defende quem mais precisa. Mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. A gente defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando o nosso país é atacado, a gente defende a democracia. PT, defende o Brasil, defende você. O PT não só defende mais a participação feminina na política, como promove isso na prática. Somos o único partido que divide igualmente os cargos de direção entre mulheres e homens. O próprio partido é presidido por uma mulher. Isso também se reflete nas urnas. O PT tem a maior bancada feminina no Congresso, além de uma governadora e 2 senadoras. Porque somente com mais políticas para as mulheres, teremos mais mulheres na política. PT defende o Brasil, defende você. Quinta-feira, estamos iniciando mais um TBT do PT, hoje novamente nesse formato via Zoom, e eu vou receber aqui no nosso programa a companheira Fátima Gomes, ela que é ex-prefeita lá do município de Quixelô, vai conversar com a gente um pouquinho e contar a sua história. Seja bem-vinda ao TBT do PT, Fátima. Boa tarde aos ouvintes do TBT, a companheira Ianca. Estou aqui, para a gente esse bate-papo, sobre a minha gestão e algo mais, que vocês possam estar buscando aqui na nossa cidade de Pichi. Conhecer uma história de uma mulher com um nome tão forte em um município é muito importante, e eu gostaria de realmente que a senhora começasse a falar como surgiu essa sua militância, se foi um movimento estudantil, no sindicato, realmente desde a sua... desde o seu conhecimento com o Partido dos Trabalhadores e essa sua ligação. Olha, eu gostaria de começar assim, a minha trajetória teve início nos movimentos sociais, Desde os movimentos com a juventude, aqui no distrito em que moro, no que eu morei, na sede do município, eu fui a primeira coordenadora de um grupo de jovens, que nós formamos aqui. A partir desse grupo de jovens, aí veio a primeira associação do município, que também eu fui a primeira presidente. Participei também do movimento de cooperativa, nós tivemos uma cooperativa, foi a junção das associações do município, das lideranças agrícolas, que a gente formou essa cooperativa, que eu fazia parte, mas não da diretoria, mas como um membro que estava ali para apoiar os agricultores, agricultoras. Então, assim, o meu foco foi nisso, e meu emprego sempre, minha atuação foi na educação. Hoje eu sou aposentada, mas o início da minha trajetória foi basicamente com os movimentos sociais. E claro que já comecei a tomar gosto pela política, porque participava da PJMP, participei de vários, a igreja foi a minha porta de entrada, para que a gente pudesse estar participando.
Você falou que você é professora, então lecionou durante muitos anos aí no município de Quixelô. Conhecendo um pouquinho da sua história, em 93 você foi a secretária de assistência social do município. Então, daí que realmente começou a sua história dentro da política do município de Quixelô, atuando ali na prefeitura? Sim, enquanto assim, mais na linha de frente da de secretária, né? Foi assim uma história que, na verdade, eu fui secretária, entre aspas, né? Secretária de assistência social. Nessa época eu não tinha nem faculdade, eu estava cursando faculdade, eu não tinha faculdade, não tinha concluído. Mas, na verdade, eu fiquei por conta de um problema que teve, né, na gestão, e eram duas assistentes sociais. Eu trabalhava com elas, mas a minha parte era muito mais voltada junto às comunidades, no associativismo, nessa questão mesmo dos movimentos sociais. Né? Quando houve lá um problema, né, que não me interessa o quê, eu só sei que me disseram para que eu pudesse ficar. Né? Enquanto aparecia eu fazer uma outra assistente social, eu fiquei, terminou, né, o mandato lá do prefeito, e eu fiquei assim, mas era muito mais uma coordenadora, né, dos programas que já tinham, certo? Tendo em vista que eu fazia o trabalho, mas o salário do secretário eu não recebia. Então, mas foi assim, um aprendizado muito bom mesmo. Que eu estava fazendo algo que eu me identificava, né, que era com os movimentos sociais. E aí, Fátima, contando mais aí da sua história, você falou aí dos movimentos sociais, então foi realmente aí que você conheceu o Partido dos Trabalhadores, que se identificou com o partido, você como uma mulher, né, ali tentando se inserir na política, quais foram as suas dificuldades naquele momento em um interior do estado do Ceará, tentando lutar ali pelos direitos, querendo ou não, da minoria? O PT veio bem depois. Mesmo eu participando dos movimentos sociais, né, eu fui filiada a outros partidos, né, mas assim, eu me identificava mesmo era com as lutas, né, dos trabalhadores, o crescimento da nossa juventude, mas enquanto a questão partidária, a política partidária, não, ela só veio depois, tá certo? Mas, logo assim, sempre votei no PT, isso daí eu não tenho dúvida, desde da primeira eleição de Lula, né, que eu já votava, isso eu não tenho dúvida, né, que o partido que me fez assim, alavancar esse gosto pela política, né, pelo trabalho que o PT já desenvolvia naquela época, eu não tenho dúvida, né? Só que como que chegou, não, naquela época era mais difícil a questão assim, do PT, a gente participava mais ainda em partidos de direita. Eu tenho uma foto sua aqui, você citou o presidente Lula, daqui a pouquinho nós vamos comentar um pouco do que isso representou e significou na sua história, mas em 2012 foi quando você realmente lançou ali o seu nome como uma pré-candidata a prefeita do município de Quixelô, e eu queria, Fátima, que você falasse realmente nesse cenário aí no Centro-Sul, no município do Quixelô, como foi para você ter o seu nome como pré-candidata a prefeita e ser a prefeita do município onde você sofreu tanta perseguição durante toda a sua infância. Como foi para você voltar? Porque durante essa sua história você sempre foi professora, você passou um tempo longe, você viajou, não é isso? Eu gostaria que você falasse realmente essa sua história desde a lançar o seu nome como prefeito e voltar para o seu município de origem, realmente dar ali o seu nome e fazer uma candidatura tão bonita. Olha, Ianca, eu, assim, minha primeira profissão mesmo, né, foi a educação. Eu sou uma amante da educação, né, mas eu
venho de uma família política, né? Eu tenho um irmão que ele foi vereador 8 mandatos, né? É o vereador Raimundo Gomes. E depois, né, nós somos uma família de 6 irmãos, né? E hoje somos 5. E quando a gente, né, a gente tem uma participação muito ativa, principalmente os 3 irmãos. Então, nós éramos 3 se envolvia mais com a política, depois veio mais um, e os outros 2 não, né? Mas a minha entrada, propriamente dita, para a questão da política, né? Então, até então, enquanto candidata, isso nunca me preparei, depois começou assim, eu ter a vontade de participar do legislativo, porque eu era muito briguenta nas câmaras municipais, quando Quixelô ainda pertencia a Iguatu, né? Na época, o coordenador do grupo de jovens, então, eu levava a meninada para lá e nós levávamos muitas reivindicações já, né, aqui para Quixelô, porque ainda não era nem sonhava ainda a questão da emancipação política que ocorreu em 1985, né? Mas, assim, a minha história política ela começou muito mais porque eu tinha uma irmã, né? A nossa saudosa Socorro Gomes. Ela é uma pessoa muito mais assim, ativa na política, ela também era professora, né? E professora do Estado, eu só do município. E ela, sim, ela se engajou muito na política de Quixelô, até que, devido a toda a situação que não se, vamos dizer assim, suportava mais a situação em que vinha o nosso Quixelô, porque assim, eu sempre costumo dizer que Quixelô ele foi emancipado, né, em 1985, mas a emancipação propriamente dita da população, ela veio depois, né? Ela veio depois. Em 2008, minha irmã, né, essa que faleceu, uma situação bem constrangedora do município, né? Uma situação política, né? Em que a gente já tinha saído, né, do partido que a gente vinha, a gente saiu desde 96, foi. E pronto, depois, a partir de 96, foi o nosso primeiro pontapé como, vamos dizer assim, lideranças à frente da primeira eleição de 96, foi quando a gente já saímos do grupo, que a gente vinha há um tempo, né? E daí minha irmã, né, por conta do raça, como se diz aqui no interior, o que aconteceu? Ela saiu candidata, né? E foi bem votada. Ela perdeu com uma quantidade de votos muito pequena, até porque o pessoal ainda não acreditava muito na questão do PT, né? Mas ela era petista nata, e claro, nós tinha um grupo do PT, mas só esse grupo não fez com que ela fosse vitoriosa, né? Mas ela foi uma eleição muito bonita, né? Uma eleição que ficou na história até hoje, né? Mas infelizmente ela veio a falecer, ela concorreu em 2008, mas ela não pôde concorrer em 2012 pelo fato era candidata nata mesmo, né? Todo mundo queria que ela continuasse, mas infelizmente ela adoeceu em 2010, né? E ela faleceu no início de 2011, certo? E aí, então, por conta disso, né, muito, costumo dizer, que Quixelô ficou órfão politicamente, porque ela era uma pessoa muito engajada, uma pessoa muito dinâmica, preparada, mas, infelizmente, não pôde, né, continuar no nosso meio, né? Creio que Deus precisou dela. E aí foi quando surgiu o meu nome, né? O pessoal começaram a buscar
né, mesmo uma pessoa, quem seria, né, ia estar à frente em 2012, começaram, né, ventilar meu nome, e eu, quer dizer, eu na época era professora de educação infantil em Iguatu, né, e quando me procuraram, claro, eu disse que não, eu não tinha, né, assim, condição até de estrutura emocional, porque ela era uma pessoa muito ligada a mim, né, então eu ainda estava passando, assim, por um período de luto, porque até hoje a gente não consegue, né, entender como foi, que foi uma morte muito rápida, né? Foram apenas 4 meses, né? Ela ainda ficou com a gente mesmo doente. Mas o certo é que eu pedi, eu digo, pois faça uma pesquisa, se tiver alguém que vai indicar meu nome, aí eu vou. Mas eu vou com cara e a coragem por ela, porque eu sei que a população queria votar nela, porque foi uma votação muito bonita em 2008, então, e eu fui com uma brincadeira. Só eu vou para não acontecer que sempre Socorro dizia que era, Chelô nunca ia ter candidatura única, que era o que já pregavam. Então, eu fui com esse intuito, né? Mas foi uma eleição assim, de um crescimento e de uma aceitação muito grande pelo meu nome, claro, que era quem estava viva, mas era devido à história que minha irmã fez, a campanha bonita que ela fez e pelo o tipo de pessoa, aquela mulher aguerrida, uma mulher assim, humana, né? E foi isso com que eu aceitei e fomos, né, para a luta, né? E assim, até eu mesmo me admirei, porque foi assim, uma história muito bonita, uma resposta da população. Eu digo que foi a eleição que menos se gastou, sabe? Assim, financeiramente, primeiro dois motivos, né? E segundo, era a população que queria, certo? Era a população que resolveu trilhar sozinho mesmo, claro, tendo eu como candidato. Mas aí a vitória foi muito bonita, né? A primeiro mandato eu ganhei a eleição com quase 1.000 votos, foram 920 votos, né? Administrei o meu primeiro mandato, eu acho que quase todos sem a Câmara, né? Essa questão de Câmara nunca foi, né? Nunca, mas como a população me elegeu, eu tive respaldo muito grande da população, né, dos amigos, e é isso que fez a gente ganhar a primeira eleição. Essa é história, assim, na entrada política. Tão bonito você falar da sua irmã Socorro. Querendo ou não, ela para você é uma referência profissional e uma referência política, que daí surgiu, sim, o seu nome para ser uma candidata a prefeita e ser eleita prefeita ali em 2012, num cenário que nós vivíamos no Brasil com a Dilma, nossa primeira presidenta mulher, né, eleita pelo Partido dos Trabalhadores também. Nós temos um vídeo seu, eu gostaria que você comentasse realmente como foi para você essa emoção de chegar, quando foi que a sua ficha realmente caiu e dizer, a gente conseguiu, nós conseguimos nos eleger, como foi? Como que você pontua realmente essa sua campanha para você aí no município de Quixelô, depois de tudo que você passou, com a sua irmã também, com todos esses obstáculos durante esses anos, e você chegar aí, abraçar todo mundo, ver as pessoas que confiaram em você, que votaram em você e acreditaram no seu trabalho? Olha, Erika, foi um momento muito forte na minha vida, muito forte, né? Tanto que eu fiquei feliz, claro, mas eu queria mesmo que fosse Socorro, né? Ela que se projetou para aquilo, ela que tomou a iniciativa de dizer, olha, Fátima, até agora chegamos do ponto final. Agora é nós, certo? Quer dizer, parecia que uma coisa
não sei como era assim, a gente era tão ligada, tão unida, sabe? E ela deixou o planejamento. Eu passei 4 meses com ela doente e a nossa conversa era política. E ela dizia, olha, o que ela colocou na cabeça que seria prefeito de Itiúma. E eu, claro que eu não anotei as coisas, porque ela era como se ela tivesse, nós tivéssemos, ela já soubesse, né, que ela não estaria em 2012, então ela deixou muitas coisas. O planejamento, ela deixou tudo do pensamento dela, o que ela queria fazer. Então, o meu primeiro mandato foi todo voltado para as ideias dela. Infelizmente, né, eu peguei um período muito pesado, né, de corrupção no município. Uma outra coisa, 7 anos de seca, foi assim, um período muito curto, né, enquanto tivemos a nossa presidenta Dilma, né, no mandato. Então, foi uma administração, enquanto muito compreendida pela população, porque sabiam que eu não tinha experiência, saí de sala de aula, e eu era militante do Partido dos Trabalhadores, né, junto com o pessoal que até hoje ainda defende o PT. Mas eu nunca tive nem assim uma preparação ou uma vontade, porque ela era a pessoa, né, que tinha toda a capacidade de formação. Então, mas foi um momento muito difícil, né? Então, depois que houve, né, o impeachment de Dilma, as coisas ficaram até pior, né? Porque a mulher na política não é fácil. Eu enfrentei coisas absurdas, certo? Coisas absurdas, né? Até eu sofri um atentado depois de eleita, antes de ser impossada, por divergência de como seria o meu mandato, né? Alguém que tinha me ajudado achava que eu ia assinar e alguém ia mandar. E eu não jamais eu me colocaria diante, né, daquelas pessoas de baixa renda, na sua grande maioria, como é o nosso município ainda, né, a confiança que eles passaram para mim, e eu simplesmente ia servir de fantoche, né, de laranja. Não, então, para mim, foi muito pesado dizer qual era a minha função no município, claro, com a ajuda de todo mundo. Agora, sendo manipulada, manobrada, não, porque ali estava em jogo o meu nome, né? Então, foi um trabalho, assim, muita coragem, muita resistência, né? E a gente aproveitou. E fizemos, e eu digo que eu tenho muito orgulho de ter conseguido fazer o que eu fiz, né? Principalmente no primeiro ano, porque primeiro eu tive um capricho. Olha, nós vivíamos uma época que o município ele era muito mais assim, os empregos eram de Iguatu, sabe? Porque o pessoal morava em Iguatu, quer dizer, nós, no filho de que chegou, como era o que minha irmã dizia, nós temos que ter essa primícia que nós vamos valorizar o nosso povo. O nosso povo precisava, né, de ser valorizado, né? Tanto que o avanço na educação, no meu primeiro mandato, o pessoal começou a acreditar, né? Não tinha nada, né, no município. Então, foi, assim, algo muito diferente, certo? Mas não foi também muito fácil, não só pela questão financeira, principalmente pela questão, eu uma pessoa que eu vinha assim de famílias políticas, né? Meu irmão, claro, vereador, e minha irmã também já se destacava muito bem na política, mas a questão financeira nós não tínhamos, né? Até porque eu era professora de educação infantil, né? Claro, 2 horários no município de Iguatu, mas até porque de que chegou tinha sido expulsa,
talvez por conta da minha forma, né, como eu não aceitava, né, algumas coisas que eram impostas. Não, eu acho que o poder ele é dado pelo povo, mas o povo precisa estar satisfeito com aquele voto que deu, né? Então, como eu não estava satisfeito, eu era a primeira na época, né? Então, quando eu me tornei prefeita, né, com o aval deles, então eu tinha que passar a ver aquelas pessoas que mais precisavam. E aí foi quando eu sofri muito, né? Porque não, sabe, tinha os vereadores da oposição na época, sabe, muito pesado, sabe, o embate é muito pesado, mas, graças a Deus, foram vendo, foram percebendo, e o que eu queria ali era mudar a história nossa, né? E graças a Deus aconteceu. Todas as dificuldades, mas nós foi uma gestão, assim, eu não sou a pessoa indicada para dizer, mas a gente teve um respaldo muito grande. Quando eu, no segundo mandato, quando eu fui para apoiar o professor, eu estava com 70% de aprovação, então era algo bom, porque um mandato é uma coisa, 2 mandatos é pesado, né? Mais do que o dobro, viu? É uma matemática que ninguém entende, né? 2 mandatos é mais do que o dobro. A prova disso, desse seu mandato ter sido tão bem avaliado, foi realmente a sua reeleição, como você citou, né? Então, para você ter sido reeleita, realmente todo mundo de Quixelô abraçou a sua candidatura, abraçou o seu nome, abraçou a sua causa. E eu gostaria, Fátima, que você pontuasse aqui para a gente, para quem está nos assistindo. Eu tenho certeza que muitas pessoas aí do seu município estão assistindo, já conhecem a sua história. Para quem está conhecendo um pouquinho da sua história hoje, para você pontuar realmente, durante o seu mandato, o que foi feito que você considera que tem impacto grande até hoje dentro do município de Quixelô? Olha, muita coisa. Primeiro, eu vou começar pelo avanço que nós tivemos na educação, na saúde, na infraestrutura, certo? Isso foi uma questão muito significativa. A questão do pessoal de baixa renda, a gente procurou dar assim, uma ênfase muito grande, primeiro como minha obrigação, né? Tendo visto a situação que se encontrava. Uma outra, né? Que eu entrei no ano de seca, 2013 foi mais ou menos, mas foi considerado já seca. Todos os demais, 4 anos do primeiro mandato e mais 3 do segundo, porque só o último ano de mandato foi que o inverno já foi regular. Mas, né? Então, isso foi uma problemática muito grande. As estradas, nós não tínhamos estrada, nós não tínhamos água. A prova do nosso maior reservatório que nós temos no município de Oroz, e Oroz secou, né, devido desse tanto de período, né, de seca. Então, nós graças, né, também nós tivemos um apoio muito grande lá no começo, né, ainda era CID, mas quem nos deu assim, um suporte muito grande para que ainda no meu estudar foi a questão do governador Camilo Santana. Ele me ajudou por demais. Enquanto a gente tinha na presidência também o PT, né, o Dilma, aí depois que Dilma saiu, a coisa totalmente era impossível, era uma questão quase impossível, né? Mas a gente atravessou. Então, esses pontos foram assim, fundamentais, importantes. A questão do ônibus, porque nosso município é pequeno, então os nossos universitários têm que se deslocar para Iguatu, então a questão dos ônibus para o universitário foi de suma importância. E assim, essa questão
da agricultura, nós também foi muito relevante o trabalho na agricultura. Enfim, a gente tentou, né, assim, priorizar aquilo que era mais importante para o nosso povão, porque não tinha recurso, não era tão favorável como hoje. Ainda hoje, Fátima Gomes é lembrada dentro do Quixelô pela sua gestão. Com certeza, alguns feitos durante seu mandato também são lembrados. Quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando do município tem certeza disso, né? Vive diariamente os impactos da sua gestão dentro do município. E aí você citou realmente o Camilo Santana, que hoje é o nosso ministro da Educação. Então, você, como uma professora, tem isso muito como uma referência, porque o nosso governador, o nosso estado é uma referência em educação, e isso nos deixa muito felizes, nos alegra bastante. Temos também um governador que é petista, o governador Elmano, que foi eleito no primeiro turno, que foi algo assim que realmente ninguém imaginava que poderia acontecer. E nós temos novamente o presidente Lula governando aí o Brasil, sendo o presidente do povo brasileiro. Isso realmente, para todos nós petistas, é uma alegria muito grande. E viver esse cenário atual, Fátima, nós estamos entrando praticamente um ano de eleição, e ver realmente a esperança de municípios que já tiveram prefeitos do PT, né, viver esse novo cenário, ter uma oportunidade de realmente ter o Partido dos Trabalhadores mais forte, mais respeitado, porque você sabe, você está ali dentro do Partido dos Trabalhadores, você acompanhou o golpe da presidenta Dilma, que para a gente mulher foi, querendo ou não, um impacto muito grande, né? E aí você viveu isso na pele durante a sua gestão. Enquanto você era prefeito, nós pudemos acompanhar o impeachment da presidenta Dilma. Mas como você avalia esse cenário que a gente vive atualmente no Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula voltando aí, é realmente o Brasil feliz de novo? Olha, Ianca, nós estamos assim, eu digo nós brasileiros, né? Nem só nós quixeloenses, cearenses, né? Por esse fato, eu digo um fato histórico, né? Por tudo o que fizeram com a nossa presidenta Dilma, com o Lula preso injustamente, né? O que houve também, porque essa situação partidária que houve no Ceará, né, essa questão aí desse racha, né, também isso dificultou muito, né, por todo o trabalho, né, que o Camilo, né, o ex-governador, fez por esse Ceará, né, que foi assim não vou dizer uma covardia, mas foi algo assim muito diferente quando ele apresentou, né, a Isolda, né, uma excelente vice-governadora, uma pessoa que ajudou muito a questão da educação. Então, a vinda que é humano, né, foi assim algo de significado muito grande, né, para que as pessoas, ou para que os nossos políticos do nosso Quixelô, do nosso Ceará e do nosso Brasil mudem o rumo de fazer a política, né? Porque o exemplo que Camilo Santana deixou é algo que dá prazer a gente discutir a política, como eu tenho certeza que Elmano fará também com excelente gestão, né, nesse período dele, né, que já vinha como deputado, e é uma pessoa que está aí buscando aprender, aprender não, pôr em prática as ideias que ele tinha, porque hoje nós estamos aqui vivendo no Quixelô, né? A gente está com dois projetos aqui, os dois de suma importância para o pessoal de baixa renda, que é o projeto Ceará Sem Fome. Estou encantada com as cozinhas comunitárias, que aqui no meu distrito a gente está acompanhando. Nós temos uma cozinha que está beneficiando 100 pessoas, claro que precisa mais, mas aquele mais prioritário a gente está colocando. No município também tem mais 4, né, cozinhas comunitárias,
Nós estamos também agora discutindo já um projeto de moradia, que é a questão da ambientação rural, né? Minha Casa Minha Vida Rural, né? Também estou fazendo isso através aqui do nosso distrito, que é através da Associação de Moradores, que eu tenho orgulho de ter sido a primeira presidenta e tenho orgulho também de, na época que eu estava lá, como na assistência, eu colaborei para que 32 associações deste município passassem a debater os seus problemas, né, que eu acho que é a saída. Então, por tudo isso, é que eu me orgulho, né, sempre me orgulhei do jeito petista de governar, mas eu me orgulho por esse momento que nós estamos passando, né? Nós temos, no caso que chegou ali, o municipal, né? A gente queria, meu pensamento era que fosse o PT que fosse governar, mas infelizmente o PT não é só dizer, faz minha ficha que eu sou PT, não é assim. O Partido dos Trabalhadores é um partido que requer caráter, que requer representatividade, que requer algo que quem é petista raiz não engole qualquer coisa. Isso que nós estamos passando hoje aqui no Quixelô, e não que o nosso Ceará aproveite, né? Está aí na gestão que é humano, né? Muitos deputados que eu tenho certeza que já estão e vão ajudar muito mais a questão de Elmano, a questão de Camilo, né? Que sem dúvida assim, é um baluarte, né? Nas mudanças para a educação, que eu tenho certeza, né? Nós já temos uma educação de qualidade aqui no Estado, e ele, lá em Brasília, ele fará muito mais. E Lula, né? Que é esse referencial na política, com muito orgulho eu posso dizer, mundial, não só do Brasil. Então, é por aí, né, que eu milito a minha vida enquanto política, para que, de fato, a gente não deixe ser levado por alguém que faz de conta, que cuida do pessoal, que zela pelo recurso. Muito importante, Fátima, ouvir essa sua avaliação, você que está há tanto tempo dentro do Partido dos Trabalhadores, e realmente nos dá uma esperança para o Brasil, com certeza para Quixelô, uma esperança no próximo ano, em 2024, uma nova eleição, uma nova oportunidade, né, para todo mundo ter realmente esse município da esperança, junto com o nosso país da esperança. Durante a sua fala, nós colocamos aqui algumas vezes a sua foto com o presidente Lula, e eu gostaria que você comentasse realmente sobre essa foto, quando foi essa foto e o que representou para você encontrar com o presidente, esse gesto tão bonito ali, segurando a mão dele, uma forma ali determinada de garra, uma mulher de garra, principalmente que muito orgulha ali o município de Quixelô. Olha, eu tive a oportunidade, né, de ter encontrado, né, eu já tinha encontrado com o presidente Lula no Ceará, em Tauá, uma vez que ele veio, então nós fomos de uma equipe que chegou, nessa época minha irmã era viva e ela foi quem encabeçou essa nossa ida lá, então foi onde eu encontrei, né, assim, muito próximo, né, e também, quando, na época da minha gestão no Brasil, eu tive a oportunidade, né, de ver também muito perto, né, sentir aquele calor humano, né, quando dele é um ser humano fenomenal, e eu quero lhe dizer que a vinda dele, quando ele veio para cá para o Ceará, ele veio para Quixadá, foi no Quixadá que nós fomos, né, a gente sabia que no outro dia ele passaria em Quixelô, e eu fui, né, para lá, para Quixadá, e lá o pessoal, né, o pessoal lá no Fortaleza, os amigos disseram que era para ter vindo para ir acompanhando o presidente. Eu disse, não tem nenhum problema. Eu não vim preparada, mas
Quixadá é muito próximo de Quixelô e ainda vai ficar mais perto, sendo para a gente receber o nosso querido Lula. E aí eu só vim em casa, né? Pegar algumas roupas, alguma coisa e voltei de madrugada mesmo ainda. E cheguei lá, né? Cedo, para Palestina, e ele também viu de madrugada, mas foi muito bom, uma experiência que eu não sei assim, colocar, sabe? Eu vim de Quixadá até Quixelô, no mesmo ônibus que vinha o presidente Lula. E foi assim, quando ele me chamou para conversar, já estava se aproximando a Quixelô, né, na cidade que fica mais próxima aqui de Quixelô, que é Solonópolis, e eu vim com ele, né? E eu nem sei, tinha hora que eu ficava gelada, eu não sabia o que eu fizesse, na verdade, né? Porque era algo muito que eu tinha um desejo muito grande, que ainda não tinha, né? E foi assim, algo muito assim, que me marcou para o resto da minha vida. Pela simplicidade de Lula, pela resistência, né, dele passar aquele período, aquele projeto que foi de visitar, né, as cidades, foi algo muito positivo. Então, eu só tenho a agradecer a Deus que nós tenhamos, né, uma pessoa como Lula por muitos anos, né, junto a gente, porque ele tem um espírito humano, ele tem um espírito de revolucionar a partir daqueles que mais... Né? Então, quero dizer que a vinda dele, ainda hoje, em Quixelô, assim, ele é comentado pela juventude, pelos agricultores, por todas as pessoas. A gente já tinha, nós tínhamos um apego, uma carisma muito grande pelo trabalho do PT, né? Pelas vezes que ocupou Fortaleza, né? A gestão petista, mas Quixelô, mesmo sem o atual prefeito que se dizia PT, mas com a eleição de 2022, né? A mentira tem perna curta, você não pode dizer, né? Até nisso, mentira tem perna curta, porque ele pode fingir que partido A ou B, apesar que eu não discrimino ninguém porque segue outra ala partidária, não, isso daí não, né? Mas essa questão que o nosso Quixelô postou, ele é petista. A prova é que a Humano ganhou uma boa diferença, mesmo com uma campanha muito pesada, né, contra o outro candidato, né, feito pelo próprio gestor, que eu tive, assim, eu tive o sonho de que o Quixelô ia ser administrado muito tempo pelo PT, mas, infelizmente, não foi isso, né, que me aconteceu, e nem para muitos que acreditavam, né, na continuidade do trabalho do PT. Claro que a gente sabe que cada pessoa tem seu diferencial, mas a forma, o jeito como o PT administra é que isso me surpreendeu. Mas tudo bem, isso faz parte, né, da história de cada um tem sua história, e o importante é que nós temos Lula aí resolvendo, né, quer dizer, ele está em 9 meses de mandato e ninguém tem mais. Eu acho que a gente tem que lembrar que o que é ruim também, nós não podemos esquecer, que é para não voltar de novo, né? Mas o que ele está fazendo a nível mundial, né? Isso é muito prazeroso você saber que é um nordestino, uma pessoa que está trazendo de volta aquela garra, aquela esperança, termos uma pessoa que sente
tenho prazer de fazer por aqueles que mais sofrem nesse país. Fátima, muito bom lhe ouvir, muito bom conhecer um pouco da sua história, principalmente porque nós estamos no mês de outubro, o mês dos professores, então você ser a nossa primeira entrevistada desse mês de outubro, uma professora de luta, uma mulher de luta aí no município de Quixelô, muito me orgulha, tenho certeza que a todos que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, tirar um tempinho de contar um pouco da sua história aqui no nosso TBT do PT e dizer que realmente é a esperança, que a esperança chegue em Quixelô, né? Nós temos essa oportunidade, todo mundo tem essa oportunidade de acreditar que o PT pode sim novamente ali administrar o município de Quixelô. As mulheres podem sim ter novamente esse lugar de fala. Todas as mulheres que a gente traz aqui dentro do TBT, nós fazemos questão de falar disso, da importância da mulher na política, da dificuldade também, e ouvir você falar da sua gestão, da sua administração de uma forma leve, das suas dificuldades, você sempre ali levando para um lado positivo, isso muito nos encoraja. Eu tenho certeza que a juventude que conhece a sua história, que está conhecendo a sua história hoje, levará você como inspiração feminina dentro da política também. Então, muito obrigada pela sua participação no nosso TBT do PT. E para encerrar o nosso TBT de hoje, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos do seu município de Quixelô, para todos os professores e principalmente para as mulheres, essa mensagem de incentivo aí para as eleições do próximo ano. Bianca, eu lhe agradeço assim, por demais, né? Eu tenho acompanhado, né, esse trabalho que você faz, é de suma importância, muito importante. Eu agradeço por esse presente que você está me dando hoje, amanhã é meu aniversário, então eu estou assim, né, amanhã hoje, a partir de hoje, eu já tenho assim, algo, né, muito positivo, né, por essa colaboração. Eu não sou uma boa oradora, quem quiser me entrevistar já sabe que eu falo muito, né? O pessoal diz que quem fala muito mente muito. Não, mas o que eu quero dizer é que o meu aprendizado nos 2 mandatos foi algo assim, muito positivo. Eu não falei do 2020, né? Que foi o ano mais pesado, eu não cumpri a gestão, né? Por isso que eu acho que eu devo voltar, não sei, aí vai depender do povo, né? O convite é muito grande, né? Das pessoas me pedindo para voltar, mas isso aí é algo que a gente vai resolver com o tempo, né? Mas eu me sinto assim, uma pessoa muito agradecida pelo meu povo bom que chegou, pelo que fizeram durante os meus 2 mandatos, né? Aquelas pessoas que achavam que com os ataques, com as difamações, iriam me denigrir, que eu não tivesse a força que eu tenho hoje, se enganaram, né? Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito simples, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito da justiça, e eu aprendi que ser gestora, seja qualquer local, nós temos que deixar o nosso registro, nós temos que deixar a nossa história. Ninguém faz história pelo outro. A nossa história que escreve somos nós, com o apoio daqueles que confiam na gente. Então, é isso que eu quero assim, deixar aqui o meu abraço a toda mulher, todas as mulheres, a juventude, os agricultores, os nossos comerciantes, que também são pessoas assim, que têm uma formação de continuar com essa luta, né, para desenvolver, porque hoje nós temos um comércio invejável, graças aos nossos comerciantes e graças à população que eu tive a oportunidade de fazer com que as pessoas, não que eu tivesse nada contra o Iguatu, mas já que nossa cidade tem sido emancipada,
que a gente se voltasse para o comércio do município. Isso eu fiz, foi algo, né, prazeroso para todas as pessoas. Então, é essa a minha história. Não sei como é que você vai fazer, porque eu falei que dá para escrever um livro, mas aí, né, eu sei que vocês têm a técnica de ver como é que vai fazer. Então, meu muito obrigado. E se Deus quiser, né, no próximo ano, 2024, a gente vai contar com o apoio do PT de ponta a ponta, né? É esse, porque se não eu, mas nós temos outros petistas que poderão também participar da vida pública da gestão do nosso município. Meu muito obrigado e espero ter colaborado com um pouco da história do nosso, que chegou da minha gestão, da minha história enquanto mulher. Que prazer, Fátima. Novamente, muito obrigada. Encerrar o nosso TBT de hoje, desejando parabéns, muitas felicidades, que você continue e tenha muita garra para lutar pelo Partido dos Trabalhadores do município de Quixelô nas próximas eleições de 2024. Então, muito obrigada pela sua participação e conte sempre aqui com a TV PT para contar mais sobre a sua história. Eu tenho certeza que nós teremos outras oportunidades, mas muito obrigada por participar do TBT do PT e até a próxima quinta para todo mundo que está nos assistindo com mais um petista histórico e mais uma história de militância dentro do Partido dos Trabalhadores. Valeu, um abraço.